Iremos resolver a questão de número 3 da lista de exercícios. A questão diz o seguinte: Pedro e Ricardo trabalham em uma concessionária de carros. Em novembro, eles tiveram exatamente o mesmo volume de vendas. Em dezembro, Pedro conseguiu aumentar em 20% suas vendas em relação a novembro, e Ricardo teve um bom resultado, conseguindo superar em 25% as vendas de Pedro em dezembro. Possivelmente, uma das dificuldades que vocês poderão ter é o seguinte: bom, mas como é que eu vou saber essa porcentagem se eu não sei a quantidade de carros vendidos em novembro? Como é que eu vou calcular 20% de um valor que eu não sei quem é, né? A ideia é colocar uma variável. Em novembro foram vendidos X carros, né? Essa porcentagem ela vai servir para qualquer valor. Então, olha a dica de questão. Quando vocês não tiverem valor, vocês podem colocar qualquer valor para vocês fazerem o cálculo mais precisamente, de forma mais fácil. E aí eu sugiro que quando vocês forem fazer isso, vocês coloquem o número 100. Por quê? Porque calcular a porcentagem em relação a 100 é muito fácil. 20% de 100 é 20, 5% de 100 é 5, 2% de 100 é 2, então facilita os nossos cálculos, tá bom? Então a dica de questão é que em novembro tenham sido vendidos aí por eles, cada um deles, 100 carros. Então vamos lá. A questão quer saber o quê? Portanto, de novembro para dezembro, o volume de vendas de Ricardo teve um crescimento de... Então eu preciso saber quantos carros Ricardo vendeu em dezembro, para me comparar com novembro e observar quanto foi que aumentou e transformar esse valor em termos percentuais, ok? Então a gente já sabe como deve proceder. A questão afirma o seguinte: que Pedro conseguiu aumentar em 20% suas vendas, ou seja, ele vendeu a mesma quantidade em novembro, mais 20% desse valor, tá certo? Ou seja, a gente colocou aí para facilitar as contas, suponhamos que ele vendeu 100 unidades. Então, ele vai ficar com quanto em dezembro? 100 mais 20% de 100. 20% de 100 é 20. E 100 mais 20, 120. Isso quer dizer que Pedro vendeu 120 carros. Ok? Tá aí o cálculo, se vocês quiserem fazer. 100 mais 20% de 100 igual a 100 mais 20 vai dar 120. Ok? Uma outra informação que a gente precisa obter é que diz o seguinte na questão: Ricardo teve um bom resultado, conseguindo superar em 25% as vendas de Pedro em dezembro. Ou seja, eu não vou fazer o cálculo em relação a 100, eu vou fazer as contas de Ricardo em relação à quantidade que Pedro vendeu em dezembro. E a gente já sabe, Pedro vendeu em dezembro 120. Tá certo? Então, se ele superou em 25%, ele vendeu a mesma quantidade que Pedro, mais 25% do valor que Pedro vendeu em dezembro. Então, fazendo os cálculos, vai ser 120, que foi o valor que Pedro vendeu em dezembro, mais 25% desse valor. 25 sobre 100 dá para me simplificar por 25. 25 por 25 é 1 e 100 por 25 é 4. Então, vai ficar aí 1/4. Então, 120 mais 1/4 de 120. 1/4 de 120 é a quarta parte de 120. Se nós pegarmos 120 e dividir por 4, a gente vai obter 30. E 120 mais 30 é igual a 150. Tá certo? Então, nós já sabemos quanto foi que Ricardo vendeu em dezembro. Ele vendeu 150 unidades. O que é que a gente colocou? Que Ricardo vendeu 100 unidades e em dezembro ele vendeu 150. Então, ele teve um aumento em 50 unidades. Eu quero saber em termos percentuais. 50 em relação a 100 equivale a quanto? A 50%. Então, Ricardo teve um aumento de 50% das vendas. Tá certo? Dentre as alternativas, 50% da letra C. E nesse caso aí, a gente finaliza mais uma questão.